Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 25 a 31 de maio. A gente está chegando ao final de mais um mês e a gente vai finalizar esse mês com a energia da Lua crescente e ela vai acontecer no signo de Virgem lá no sábado. Até lá, a gente está ainda dentro da energia da Lua Nova e se encaminha para essa fase de crescimento na nossa vida. Por estar em Virgem, esse crescimento pode estar muito relacionado a uma atitude prática da nossa parte. Então, muitas ideias na cabeça, porque a gente está dentro de um ciclo geminiano, né? Então, tem muitas ideias, tem muitos insights, às vezes até um pouco de confusão, porque cada hora a gente quer uma coisa, mas a gente vai ter que parar e organizar as nossas ideias. A gente vai ter que começar a dar pequenos passos se a gente quiser realmente que algo cresça na nossa vida, que algo se realize, se materialize. Virgem é um signo de terra, então está muito voltado para essa questão mais prática mesmo e pedindo para a gente ser mais disciplinado, né? Então, por exemplo, o meu caso. Eu passei anos com ideias na cabeça, eu passei anos querendo coisas, mas as coisas só começaram a acontecer realmente quando eu enfrentei o meu medo, a minha timidez e comecei a fazer, a colocar em prática. Então, quando se trata da matéria, do mundo material, a gente está falando de ação, a gente está falando de prática, de colocar as coisas em prática, né? Existe a energia, existe o pensamento, mas só isso nunca vai ser capaz de materializar as coisas na nossa vida. Então, se existe uma fase do ciclo que a gente precisa se movimentar, que a gente precisa realmente fazer a nossa parte, essa fase começa agora. Então começa a estruturar as ideias, começa a fazer planos, a fazer listas mesmo e começa pequeno, começa realmente assim com coisas minúsculas, porque você vai perceber que é possível sim e aos poucos você consegue crescer cada vez mais e realizar tudo aquilo que você imagina, que você sonha, que você deseja no seu coração. A gente vai começar a semana com uma lua em Câncer, que vai estar o dia todo, na segunda e na terça, nesse signo, né? Que vai acessar muito do nosso mundo interno e emocional. A gente está entrando numa fase em que vão haver 3 eclipses num período aí de um mês, tá? Então pode ser que a gente já comece a sentir um pouco dessa movimentação emocional principalmente, e essa lua em Câncer ela pode tocar ali em feridas que a gente ainda não olhou e que a gente ainda não curou. Eu sei que muita coisa vem acontecendo e quando eu falo essas coisas parece que eu vejo você pensar aí do outro lado, mas ainda, mas de novo, mas vai continuar isso. Na verdade, vai continuar até a gente se limpar de tudo que a gente guarda. Então, se você já vem fazendo o trabalho interno, parabéns, que bom, com certeza vai ser mais leve. Agora, tem muitas pessoas que continuam ignorando isso, continuam ignorando o lado emocional, achando que é só a parte material, mas elas não percebem que essa inércia, inclusive, que impede elas de fazer, que faz ficar jogado o dia inteiro no sofá, de comer muito, de ter muita preguiça, está relacionado a uma questão emocional, não é necessariamente só ir lá e fazer. Então, quando eu falo em colocar em ação e movimento, eu sei que muitas vezes a gente simplesmente não consegue, está travado. Por quê? Porque tem questões emocionais aí por trás. E esse momento, né, esses 2 dias aí, podem trazer para a gente tudo isso à tona para que a gente olhe para essas dores, para que a gente veja o sofrimento ali, a sensação incômoda como um sintoma de algo que a gente precisa olhar e curar. É como uma doença. Então você tem uma doença, mas o sintoma ele está mostrando que tem uma disfunção no corpo. A gente não pode achar que aquilo é só a doença, né? E que aquilo significa que é a doença e pronto. Na verdade, está só sinalizando que tem algo muito mais profundo escondido ali atrás. Em relação à nossa vida, nosso mundo emocional, os nossos sentimentos, eles são esses sinalizadores e a gente precisa começar a perceber se tem incômodo, se tem dor, se tem mágoa, se tem questão mal resolvida, vai começar a ficar mais forte e às vezes não está diretamente relacionado ao que a gente está vivendo hoje. O que a gente vive hoje só acessa em nós aquele mesmo sentimento, por isso que a gente tem que ter um pouco mais de discernimento, tem que às vezes se afastar, olhar de cima para entender a questão, porque às vezes a gente só acha que é aquilo, mas vai muito
muito além disso. E esse período pode ser que a gente fique bem mais emotivo, bem mais sensível, pode ser que venham memórias, questões. Olha para isso com atenção, guarda essa informação e tenta fazer o melhor que você conseguir dentro dessa energia, meditando, orando, pedindo, fazendo algum tipo de terapia, se você pode investir nisso. São dias em que isso pode ficar mais intenso, mas com certeza vai ser para o nosso bem. A gente tem que lembrar que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito forte de mudança e desapego. Então toda mudança, ela envolve a gente deixar alguma coisa para trás, um velho, uma atitude, enfim, qualquer coisa que seja defasada, que esteja defasada na nossa vida e que a gente se encaminhe para um novo, né? Mas que a gente escolha e perceba que a gente precisa deixar, às vezes, um velho hábito, uma velha forma de ver a vida, uma velha rotina, talvez, uma mágoa, alguma questão mal resolvida. Tudo isso está voltando para que a gente mude a nossa abordagem. A gente está entrando nesses eclipses aí e, na verdade, vão ser os 2 últimos eclipses do eixo de Câncer e Capricórnio. Então essa lua em Câncer, querendo ou não, ela está acessando na gente todo esse processo emocional que a gente vem vivendo nos últimos 2 anos. Por isso também que pode ser que seja mais forte, que tenha ali uma situação um pouco mais vívida, mais clara, ou às vezes mais difícil de lidar, porque quem ficou ignorando esses 2 anos e não olhou para as questões emocionais, né, não trabalhou a inteligência emocional, não curou mágoas e feridas, pode ter um pouco mais de dificuldade nesse momento de fechamento de um portal relacionado às nossas emoções. Na quarta-feira a gente amanhece com a lua em Leão e ela vai acionar o Sol que está em Gêmeos. Aqui a gente tem uma conversa bem positiva entre esses 2 signos. E aqui eu percebo muito a energia da leveza, da alegria e da coragem, né? Que está muito relacionada a esses 2 signos. E de certa forma a gente está num momento muito grande de resgate da nossa criança interior, como eu já falei no último vídeo, nesse ciclo geminiano. E aqui a gente pode ter isso muito mais forte, no sentido de a gente precisa começar de uma vez por todas a fazer mais aquilo que faz o nosso coração vibrar, o nosso coração de verdade, aquilo que a gente gosta mesmo. E muitas vezes a gente deixa de fazer por medo do que os outros vão pensar, por medo do que vão achar. A gente fica preso nessa ideia pré-concebida e a gente deixa de viver a nossa própria vida por conta de projeções que a gente fica fazendo no nosso meio social, seja dentro da família ou fora dela. Então, nesse momento, a gente precisa acessar dentro da gente aquilo que a gente quer fazer de verdade e começar cada vez mais a olhar para tudo isso e a fazer um pouquinho disso todo dia, se for possível, mesmo que não seja algo oficial, mas que a gente consiga ter esses momentos de resgate da nossa alegria genuína, de resgate da nossa coragem, do nosso sentimento genuíno de ser a gente mesmo, sabe? De resgatar a nossa originalidade, de fazer aquilo que a gente ama de verdade, porque isso ajuda muito a gente a elevar o nosso estado de frequência e começar cada vez mais a acessar novas realidades muito mais positivas e muito mais alinhadas com quem a gente é de verdade. Isso vai ficar cada vez mais forte agora. E a gente às vezes quer, quer receitas, como fazer isso, como fazer para acessar o meu eu da quinta dimensão, como fazer para vibrar na quinta dimensão. Fazendo mais aquilo que você ama, fazendo mais aquilo que te dá alegria. Então é muito simples, né? E às vezes é uma coisa que lá atrás você gostava de fazer, que quando você era criança você gostava de fazer. Então chegou a hora da gente começar a resgatar quem a gente é de verdade e o que a gente quer fazer de verdade. E deixar o medo de lado e acessar essa coragem que está disponível pra gente, tá? Esses 2 dias pode ser que esse tema fique mais forte ou eu convido você a fazer essa reflexão na sua vida, porque isso vai levar você a vibrar cada vez mais na quinta dimensão. Na sexta, já às 8h40, a Lua vai entrar em Virgem e ela vai ser crescente oficialmente só depois da meia-noite ali de sexta para sábado. Nesse momento, a gente vai ter que começar a colocar os nossos pensamentos em prática, como eu já falei lá no início desse vídeo. E, querendo ou não, aqui essa Lua em Virgem vai acessar
a energia de Mercúrio que está lá em Câncer já. E é uma energia muito mais amorosa, muito mais sentimental. Então a gente vai ter que começar a mudar os nossos pensamentos para que eles sejam cada vez mais positivos e amorosos também. Então a gente tem dois movimentos, né? De colocar aquilo em prática, mas também de se alinhar a esses pensamentos cada vez mais elevados. Porque isso junto vai fazer com que as coisas se concretizem e se realizem com mais rapidez. Quando as coisas estão muito emperradas, é porque não está tendo alinhamento entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. É só quando existe essa fluência energética que algo que eu penso, que eu sinto e que eu faço estão na mesma direção, aí as coisas se abrem, aí as coisas acontecem. Então começa a perceber, né? Será que eu penso dessa forma, eu sinto dessa forma e eu ajo da mesma forma, ou está tendo alguma discrepância ali, tá? Então é preciso a gente começar a alinhar mesmo essas três forças para que as coisas comecem a se materializar na nossa vida, com muito mais facilidade, leveza, enfim, as coisas acontecem simplesmente, tá? Outra energia que essa lua em Virgem pode trazer é um pouco mais de autocrítica. Então, às vezes eu falo essas coisas pro bem, mas aí você fica se cobrando, você fala, nossa, mas eu não consigo fazer isso, eu não estou com vontade, eu tento e não acontece, e aí começa a vir aquela autocrítica, né, de falar que, eu não consigo, eu não dou conta, eu não mereço. Cuidado com essa vozinha, tá? Porque ela também vai estar presente nesse processo. A gente precisa aprender a apertar o botãozinho do mudo quando ela começa a falar, porque todo mundo tem essa voz crítica interna, né, que às vezes acaba até se espelhando nos outros, essa questão com o outro também, da gente criticar muito, da gente julgar muito e cobrar muito, vem de uma voz interna nossa. Então a gente também é assim com a gente mesmo, né? Então quanto mais a gente silencia essa voz, menos também a gente julga e critica o outro ao nosso redor, porque lembra que é só um reflexo, né? É só um espelho meu. Então foca nessa questão do que você pode fazer de maneira simples, tranquila, um passinho por vez, e se não der, paciência, se acolhe, não fica se cobrando. Eu acho que isso vai ser muito importante também. E uma dica que eu dou dentro de todo esse processo, que eu sinto que eu tenho que falar para você, é que não se preocupe, que tudo se ajeita na hora certa, no tempo certo. Às vezes o não fazer é um fazer, né? Então o esperar também é fazer. Se você estiver sentindo que isso é o melhor a ser feito, tá tudo bem. A gente não tá numa corrida e não precisa fazer tudo a todo momento. Sente no seu coração. Não é porque alguém falou que tá na hora de fazer que você tem que sair fazendo. Se você sente que agora é a hora de esperar, de acolher, tá tudo bem. Então apenas planeje, apenas pense, projete. Então perceba dentro de você qual que é o seu momento, tá? E não se preocupa com o resto, mesmo que outras pessoas, mesmo que o céu esteja dizendo isso. O mais importante é sempre a nossa bússola interna. No domingo, fechando então essa semana de lua crescente, a gente vai ter a lua em Libra, que vai acionar Vênus retrógrada, que está lá em Gêmeos. Dentro dessa energia de Libra com Gêmeos, Vênus, que fala muito do relacionamento também, Libra, né? A gente vai ter um domingo perfeito para cuidar mais dos nossos relacionamentos. Claro, sempre dentro do nosso limite, tá? É sempre se colocando em primeiro lugar. Então, o primeiro relacionamento da nossa vida é com a gente mesmo, é com a gente que a gente chega nesse mundo e é com a nossa própria companhia que a gente sai dele. Não existe outra opção, né, na nossa vida, então a gente tem sim que se priorizar. Mas talvez o relacionamento com o outro esteja mais forte também, para a gente olhar para o nosso lado e perceber nessa fase de crescimento ou naquilo que eu quero da minha vida daqui para frente, com quem que eu quero estar do meu lado, quais são as pessoas que eu faço questão de estar, que eu faço questão de trabalhar esse relacionamento para que ele seja cada vez melhor. Eu digo isso porque Vênus está retrógrado, então a gente vai ter muita essa energia de rever os nossos relacionamentos mesmo, sabe? Rever o que faz sentido, o que não faz. Às vezes tem uma pessoa que já não ressoa mais com a nossa energia, mas a gente fica insistindo porque a gente não quer ser indelicado, porque a gente acha que tem que agradar todo mundo. Então cuida desses relacionamentos no sentido de honrar, acolher no seu coração
tudo que vocês viveram, mas pensar que talvez seja o momento de se despedir também, tá? Não é um momento para decisões precipitadas, principalmente em relação a relacionamentos amorosos, mas se existe outro tipo de relacionamento aí na sua vida, né? De amigos, de colegas, e você sente que já não ressoa mais, tá tudo bem você se afastar, tá tudo bem você enviar amor para a pessoa e seguir a sua vida, o seu caminho. Eu acho que proximidade física não está necessariamente atrelado a ter um bom relacionamento com a pessoa ou não. A gente não precisa disso, tá? Se a gente ama, se a gente tem carinho pela pessoa, a gente pode sim se afastar e ainda assim amar a pessoa, ainda assim ter um relacionamento saudável com ela, tá? Então pode ser que isso esteja mais forte, mas é um domingo gostoso para aproveitar, é um domingo gostoso para a gente ter harmonia na nossa vida, buscar fazer coisas que a gente ame também, que a gente goste, e pegar mais leve, para ter um dia bem gostoso e começar a semana com essa energia mais leve, porque a segunda vai ter essa energia da Lua em Libra também, mas eu vou falar mais disso no vídeo da semana que vem. Antes de ir para a cartinha da semana, eu queria pedir para quem não se inscreveu ainda, se inscrever no meu canal. Eu sei que você vem aqui toda semana e não está inscrito ou inscrita, então, por favor, clica aqui embaixo, se inscreve para fazer parte dessa egrégora, para começar a apoiar o meu trabalho, para que ele cresça cada vez mais e chegue a mais pessoas. Essa semana a gente tirou a cartinha Inocência, desse tarô do Osho aqui, né? Inclusive eu criei uma lojinha online para quem quiser conhecer melhor o que tem lá. Tem esse tarô aqui disponível, que é o tarô Zen do Osho. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha. E essa carta, né, ela é bem singela, né? Ela traz uma energia bem leve, bem tranquila, que eu acho que ressoa muito com a energia dessa semana, né? Eu vejo muito Virgem, o signo de Virgem, o arquétipo de Virgem, relacionado a essa ideia da simplicidade, que o belo, que a felicidade está no simples, está nas coisas pequenas, né? E esse olhar de inocência que a gente tem para a vida abre muito campo para as coisas que realmente importam, porque muitas vezes a gente fica buscando as coisas no grande, a gente quer grandes acontecimentos, grandes oportunidades, grandes quantias de abundância financeira, e a gente perde aquilo que realmente importa. Então a gente vê isso em vários filmes, assim, que a pessoa queria muito uma coisa e ela deixa de lado o que era importante, ela consegue o que ela tanto queria e ela olha para trás e vê que no fundo o que mais importava é o que ela já tinha. Então que a gente não precise passar por esse processo para perceber o que realmente importa e o melhor ou pior, perceber que aquilo que realmente importa é o que a gente já tem hoje. Só quando a gente é grato pelo que a gente já tem hoje, a gente está pronto para receber mais, porque é nessa frequência que a gente consegue receber coisas maiores e melhores para nós. Muita gente está bloqueada nessa questão da abundância, de manifestação, porque no fundo não consegue ser grato pela situação que tem, principalmente quando sim é uma situação desafiadora, mas ela não percebe que a energia dela que está ressoando com aquilo, tá? E essa cartinha, ela está relacionada no tarot tradicional à carta do Sol, que fala justamente desse brilho, dessa força, dessa abundância, de que tudo vai ficar bem, vai dar certo de certa forma, tá? Claro que a gente precisa sim cuidar do nosso ego também dentro dessa energia, mas se a gente mantiver esse olhar de inocência, essa alma pura de criança para a vida, a gente com certeza vai acessar coisas lindas para nós. E antes de finalizar o vídeo, eu queria deixar uma pergunta para você que eu ficaria muito feliz se você pudesse responder aqui embaixo para movimentar mais essa energia na sua vida. E a pergunta é, o que você quer fazer crescer na sua vida hoje? O que você quer colocar como se fosse um fermento ali, uma energia que vai fazer isso crescer? Claro, no tempo certo, também às vezes dependendo de alguma atitude sua, mas só você tem a intenção de, o que você tem a intenção de fazer crescer na sua vida? Deixa para mim aqui embaixo, para a gente usar essa força linda da lua crescente para fazer isso crescer ainda mais na sua vida. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui para mim, não se esquece de se inscrever, como eu já pedi lá atrás, e compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar da energia dessa semana. A gente se vê semana que vem. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.